Nessa temporada, a gente vai conhecer o Bernardo, um machista em desconstrução, alguém que não está disposto a continuar vivendo em um mundo de injustiças e preconceitos descabidos. Bernardo tem um sonho: ser líder de uma equipe de alta performance. E o nosso papel aqui é ajudar o B a entender todas as fases desse novo processo. Arrumo a gravata, desamasso a camisa, sento, levanto, arrumo o cabelo. Acho que tô pronto. Afinal, essa vai ser a minha primeira vez. Então, que comece o feedback. Eu aposto com todas as minhas fichas que você pensou em outra coisa. Mas, sério, a cena que a gente tá relatando acima, você já viveu muitas e muitas vezes na sua vida, ao longo de toda a sua jornada. Afinal, sempre tem aquele toque de uma amiga, aquela dica pro parceiro, ou até mesmo aquela conversa difícil com seu chefe. E elas podem ser consideradas um feedback, sim, com alguns ajustes e princípios que devem ser respeitados. Então, para ajudar o Bernardo neste momento, estão aqui comigo a minha querida e maravilhosa parceira Priscila e o nosso aclamado Ivan Lampart, que é especialista em desenvolvimento de equipes na Toro Investimento. Ivan tá aqui de novo porque foi convidado uma vez, gostou do negócio e, sinceramente, os encontrados eu acho que não estão deixando ele em paz na rua, porque o cara ficou famoso. É isso aí mesmo, Fernanda, o Encontrados, eu sou a Pri. Seja muito bem-vindo de volta, Ivan. E depois de ter passado pela crise da liderança, ter ajudado o Bernardo, ele ligou pra gente e falou: tem como voltar aquele cara maluco lá para dar mais algumas dicas? E o tema hoje é feedback. Afinal de contas, é a primeira vez do B. E quem nunca passou por isso? Fala aí, Ivan, como foi tua primeira vez? Olá, meninas. Olá, encontrados. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu gostei demais de ter gravado outra vez, que realmente não, você tá certo. O assédio é enlouquecedor, são autógrafos, fotos, é alguma coisa meio fora de controle. É o tempo todo. É o tempo todo. Mas eu gostei demais da primeira vez que a gente conversou sobre os desafios e agora eu fiquei muito feliz pelo convite para falar de algo que eu amo tanto quanto liderança, que é feedback. Que bom. Dentro do conceito tradicional de feedback, se a gente for lá para o dicionário e for procurar isso, simplesmente é a forma de reconhecer algo ou alguma coisa feito pela pessoa. Esse feedback ou esse reconhecimento pode ser positivo ou negativo. Se a gente pegar no fio do pavio, é isso que está escrito. Mas eu tenho certeza que dentre os três dessa mesa, cada um tem o seu conceito de feedback. O que é pra ti, Nando, feedback? Nossa, as minhas experiências de feedback não foram das melhores, então eu estou reconstruindo e ressignificando, adoro essa palavra, né? Estou ressignificando o conceito de feedback, porque feedback para mim, na maioria das situações voltadas especificamente para as minhas experiências em empresas, eram um retorno não muito positivo sobre alguma situação. E era simplesmente um retorno, ó, isso aqui não deu certo, não ficou bom. Vire-se, dane-se, foda-se e bora arrumar, te vira. Então, estou trabalhando e aprendendo e junto com o Bernardo descobrindo muitas coisas, mesmo. Eu tive um pouquinho mais de sorte durante a minha trajetória profissional e eu sempre entendi o feedback como um presente. Usei esse conceito para quando eu recebia e quando eu precisava dar um feedback. Repassei esse conceito por aí e acredito que algumas pessoas ainda hoje recebam seus feedbacks assim. Eu acho que a pessoa fala, tu escuta e assim como uma meia que tu ganha no Natal, tu usa se tu quer, se tu não quer, tu guarda na gaveta. E tu, Ivan, acredita que feedback é o quê? Se eu bem me lembro da participação anterior, que a gente falou sobre os desafios, eu comentei que quando eu iniciei a trajetória como líder, eu gostaria de ser um líder ou um gestor como eu gostaria que tivessem sido comigo. E feedback não foi diferente, porque eu recebi feedbacks e sobre feedbacks tanto quando eu estava indo bem, que eram um pouco mais raros, e também feedbacks de quando eu fazia alguma coisa errada, que a Nanda comentou também. Eu também recebi muito feedback assim. E aí eu fiquei pensando, bom, agora eu sou gestor, eu tenho e eu acredito muito nos feedbacks, sempre acreditei, e eu tenho uma possibilidade de trazer isso de alguma forma como eu gostaria de ter recebido os feedbacks. E que nem você falou, entender eles como um presente, entender eles como
no benefício que eles realmente podem trazer. Então isso foi o primeiro ponto. Então para mim, o que é feedback, na essência? É a melhor forma de aprendizado, de você aprender e de certa forma até de você se sentir um pouco mais seguro, se sentir um pouco bem. Por que eu penso assim? Digamos que você iniciou o seu trabalho como líder ou iniciou o trabalho dentro de um time, seja você já é líder há muito tempo, ou não precisa necessariamente ser um líder, você pode ter um outro cargo, você está dentro de um time, dentro de uma empresa nova. Qual é a melhor forma de você saber se você está fazendo um trabalho certo ou não, se você está em linha ou não com o que está sendo esperado, principalmente enquanto líder? Poxa, se você tiver feedbacks frequentes, sejam eles positivos ou de melhoria, do teu time ou dos teus líderes, você vai saber se você está no trilho ou não. E se você receber um feedback de melhoria, um feedback crítico, ou um feedback de algo que você não está fazendo legal, não está fazendo bem, é ótimo também, porque você vai saber, beleza, eu sei qual é o trilho e eu sei o quanto deslocado eu estou. Então se eu resolver isso aqui, eu volto pro trilho. Então é uma forma excelente de aprendizado. E de você saber como está teu trabalho e tudo mais, te trazer um pouco de segurança. E é foda que quando a gente entende isso, a gente não consegue só dar os feedbacks para quem precisa, como também receber eles de uma outra forma. E o Ivan trouxe um ponto bem positivo aqui, que é, você não precisa estar num cargo de liderança para dar feedback. Cara, você faz isso com o teu marido, com a tua esposa, com o teu amigo, com a tua mãe, a todo momento. Dentro da empresa, às vezes eu não sou líder, mas eu sou uma referência do time, eu também vou ter que dar feedback, né? Então isso é uma questão muito importante. Mas, voltando ao Bernardo, que está desesperado, arrumou a gravata 15 vezes e acendeu e apagou a luz, e é o primeiro feedback dele. Ivan, tu usou alguma técnica quando foi a tua primeira vez, ou tu só chegou lá e conquistou o teu espaço? Eu comentei que eu sempre gostei da ideia do feedback, mas quando eu me tornei líder na primeira vez, estava iniciando a trajetória como líder, e aí você tem situações em que você precisa passar um feedback de melhoria um pouco mais sensível, um pouco mais crítico, alguma coisa assim. Como foi a minha primeira vez também, o que eu fiz? Tem um conceito que eu gosto bastante, que é um conceito que os orientais usam para algumas artes marciais, para a galera que está começando, que é o Shuhari. Até recomendo aos encontrados, quem tiver interesse, dar uma olhada, porque é um conceito muito bacana que você pode usar para muitas coisas na sua vida. E o que diz o Shuhari? São 3 entre aspas, estágios. O Shu, o que é? O bem iniciante, ou seja, você recebe uma técnica, você recebe uma orientação e você simplesmente executa ela e não questiona. Isso nas artes marciais, principalmente, cara, você aprende certos golpes, você não questiona, você só faz, você replica, você faz e repete exaustivamente. Tira casaco, bota casaco. Como se fosse isso. O Shu-Ha, ele é como se fosse um segundo estágio, ou seja, você está muito, muito bom em repetir aquele movimento. O que você faz? Você começa a questionar aquele movimento, você começa a colocar a tua característica, você começa a mudar pequenas partes, começa a mudar algumas arestas. Quando você chega no Ri, que é o terceiro estágio, quer dizer que você chegou num nível em que você repetiu exaustivamente um determinado movimento, uma técnica, você já começou a colocar suas características, mas agora você está tão uma expertise tão bacana que você começa a criar os seus próprios movimentos ou as suas próprias técnicas. Beleza, dada toda essa novela, como isso se encaixa na primeira vez do feedback? Como o feedback para líder é uma situação um pouco mais sensível, às vezes tem um feedback um pouco mais crítico, eu segui essa mesma ideia do Shuhari. Então, beleza, eu estava no Shu, eu preciso usar uma técnica. A técnica que eu usei, a ferramenta que eu usei, entre tantas que existem, é o feedback wrap. É uma forma como se você fizesse um feedback enrolado com várias coisas. E o que é o legal do feedback wrap? Porque ele é uma ferramenta que ele tem 5 etapas ali, 5 características para você compor um feedback, onde fala para você pôr contexto, tua observação, teu sentimento, uma dica, o valor daquilo. Então ele te dá uma orientação para você estruturar um feedback que seja um pouco mais sensível, um pouco mais crítico. E aí eu usei isso, eu usei o feedback wrap para começar a dar os feedbacks um pouco mais sensíveis, usei exaustivamente, usei bastante, e depois eu fui aprimorando, coloquei minhas características em cima do feedback um pouco mais delicado. Pensa num QuandoCast agregador, que já veio com 2 ferramentas logo nos 10 primeiros minutos. Shuhari e Feedback Wrap.
dá para pesquisar os dois e entender um pouquinho mais, porque o nosso foco aqui é realmente falar do feedback. Eu já tô pegando meu caderninho aqui, já tô anotando essas duas ferramentas, porque eu vou procurar. E realmente, como a gente fala, o negócio é colocar em prática. Começa treinando em casa. Família, amigos. Eu acho que por aí dá pra seguir essa linha, né, Ivan? Dá, com certeza. Isso é interessante, isso é interessante. A Pri falou e eu gosto muito do feedback. A gente acaba misturando muito, às vezes, a vida profissional, a vida pessoal, às vezes até alguns conceitos que você usa dentro do trabalho, você consegue usar na sua vida pessoal também. E aí a Pri falou, feedback é um excelente exemplo. Feedback não é só para você usar lá no meio de trabalho, mas você tem um parceiro, você tem filho, você tem pais, você tem parentes, você tem amigos. Então, você saber dar um feedback, você saber receber um feedback é interessante até para a vida pessoal. Não dá para fugir sempre das conversas difíceis, né? Exato. Então, melhor ter uma técnica desenvolvida para chegar nelas do que simplesmente falar sobre elas. Mas agora eu tenho uma dúvida, que acredito que os encontrados também tenham ela. Durante todas as minhas experiências, quando eu recebi o feedback, ele sempre era feedback sanduíche. Sempre feedback sanduíche. A gente já apresentou essa alternativa do feedback wrap. E o feedback sanduíche, hoje, ele tá em desuso? Vamos dizer assim? Tem um movimento um pouco forte para não utilizar ele. Cada pessoa tem a sua motivação. Tem gente que gosta do feedback sanduíche, defende, usa e tem seus argumentos. E a grande questão é, funciona pra você? Beleza, você consegue gerar alguma coisa depois? Legal, show de bola. Mas por que eu parei de utilizar o feedback sanduíche? Primeiro porque quando eu recebia, às vezes eu saía de uma sessão de feedback e eu não tinha entendido que emoção eu poderia sentir. Tipo, tá, legal, teve uma coisa bacana, daí teve uma coisa melhorar, mas daí teve uma coisa bacana, beleza e tal. E uma outra coisa, normalmente no feedback sanduíche, o que vai no meio é o feedback justamente para melhorar. E às vezes essa questão de melhoria é uma questão mais crítica, mais sensível e importante para o time ou para a empresa. E você não pode, entre aspas, diminuir o valor dele, ou a relevância dele, ou o foco nele com 2 feedbacks bons. Então, o que eu penso? Quando eu vou para uma sessão de feedback e é uma questão para melhorar, eu vou focado nisso. Eu estruturo o feedback, eu utilizo feedback wrap, ou muito semelhante daquela estrutura, para compor um feedback, e naquela sessão a gente vai falar sobre aquele feedback. E eu já ouvi algumas pessoas falando assim, mas quando eu vou para um feedback e eu dou só o feedback de melhoria, parece que eu sinto um incômodo, uma pressão que eu preciso falar alguma coisa boa também, sabe? Parece que eu me sinto mal por estar falando só o que a pessoa precisa melhorar. Para mim, isso é um sintoma, de verdade ou não sei, mas é um sintoma de que, poxa, talvez você não esteja dando tantos feedbacks ou tantos reconhecimentos, tantos feedbacks positivos quanto poderia dar. Porque se você tem uma cultura, tem um costume, uma rotina de dar feedbacks, de reconhecer a galera, quando você entrar para uma sessão para conversar com alguém e você falar só sobre um ponto de melhoria, ou 1 ou 2 ou 3 pontos de melhoria, você não vai sentir uma pressão tão grande por ter que falar também uma coisa boa, porque as coisas boas você fala no dia a dia e tudo mais. Foi um pouco mais recorrente. Exatamente, juntando essa cultura da positividade, do salário emocional, segurança psicológica que a gente já trabalhou aqui, chamar para o feedback e falar só os pontos de melhoria, tá tudo bem, tá tudo certo, porque o resto tá construído no dia a dia. Isso. O grande problema é quando tu chega na empresa, chama a pessoa para o feedback e ela acha que vai receber realmente um feedback. Ivan, dentro de tudo que tu já trabalhou, e aí tu falou pra gente, no meu primeiro eu peguei o Churrari, eu entendi que eu precisava ir pro Chu, dentro do Chu fui lá, pesquisei, me identifiquei com o feedback wrap e apliquei ele tal qual eu li, tal qual eu estudei. Beleza. Já deu aquele surto, já saiu do surto, já mudou de emprego, já é líder de outras equipes, desenvolve equipes no momento. Tem alguma técnica, alguma dica, como dar o feedback? O que pra ti hoje funciona? Que a gente pode falar pro B, para de suar embaixo do sovaco, desarruma a gravata, fica tranquilo e tenta isso aqui, além do que a gente já falou. Como é que tu dá um feedback hoje? Eu tenho 2 principais princípios para dar um feedback. O primeiro e o mais importante dele é uma técnica mega importante e muito simples. Eu me preocupo. Genuinamente me preocupo com a pessoa que eu estou dando feedback. Tá, o que é me preocupar? Quando eu vou dar um feedback para uma pessoa, eu quero, pensando agora na minha posição como líder, até para exemplificar e para ajudar o B também.
numa posição como líder, quando eu vou dar um feedback para uma pessoa, por que eu vou dar um feedback? Porque pensando no de melhoria, não pensando no positivo e reconhecimento. A gente pode falar depois, mas no de melhoria, eu vou dar um feedback para ele porque de alguma forma, algum comportamento, ou uma atitude, ou alguma característica dele, de alguma forma prejudica ou o time, ou a empresa, ou enfim, alguma coisa precisa melhorar. Então, se eu tenho essa preocupação de melhorar, digamos que seja dentro do time, se eu tenho a preocupação de melhorar alguma coisa dentro do time, eu tenho que ter uma preocupação com aquela pessoa também. Aí vem muito, que vocês já falaram algumas vezes, da liderança humanizada, principalmente, né? Então, uma pessoa ali, ela tem o momento dela, tem as questões dela, a individualidade dela, e eu preciso me preocupar com ela. E aí, por que pra mim o feedback rap fez tanto sentido? E, enfim, até, você não precisa usar exatamente aquela estrutura, mas vou dar um feedback de melhoria para a pessoa. Se eu falar assim, Pri, você tem que melhorar as tuas análises aqui, você tem que fazer as análises melhor, você não faz boas análises. Poxa, eu tô apontando, eu tô criticando ela, ou o trabalho dela, eu tô apontando isso, mas não gera um aprendizado, uma reflexão, alguma coisa. Então, não, eu realmente estou preocupado com o impacto disso dentro do time, eu estou preocupado com você, com a sua carreira, eu quero que você se desenvolva, eu quero que você melhore nisso. Então, eu posso agregar duas coisas muito simples. Eu posso dar o feedback de melhoria, sugestão de melhoria, eu posso agregar por que eu enxergo valor nisso. Olha, eu acho que você precisa melhorar as suas análises como você faz. Por quê? Porque quando você não faz uma análise muito boa, não toma um cuidado com a análise, prejudica o time de tal forma, isso gera retrabalho lá na frente, depois você poderia estar fazendo outra coisa, você não consegue porque você está fazendo retrabalho, você às vezes acaba fazendo um pouco de hora extra porque tem isso, então eu trago valor disso. Por quê? Porque daí eu realmente acredito que isso sensibiliza um pouco mais. Eu entendi, então eu preciso melhorar porque existe esse efeito colateral, existe esse impacto aqui, e eu prejudico desta forma o time ou as pessoas. Contextualiza. Exatamente, eu dou o valor daquilo, sabe? Porque, você precisa melhorar suas análises, aí foda-se, eu tô feliz assim hoje e é isso aí mesmo. Caraca, eu não sabia que isso impactava, eu não tinha... O óbvio precisa ser dito, né? Eu sabia, mas nunca ninguém tinha tangibilizado isso em palavras, o quanto isso impacta e prejudica o time. Então, esse é um segundo ponto que você pode agregar. E um terceiro ponto... Só esses 3 pontos já fariam um feedback muito bom. O terceiro ponto é dar uma dica. Se você realmente se importa com a pessoa e se preocupa com a evolução dela, traga uma dica. Pode não ser a dica master, fodona, a principal dica, aquele conselho matador, mas pelo menos traga algo. Dá um caminho, né? Exatamente. Você tem a questão de melhorar nas suas análises e tal, porque isso gera tal e tal impacto, o valor é isso. Quem sabe, sei lá, fazer um curso diferente, quem sabe se você não sabe fazer uma análise tão bem, por, sei lá, falta de conhecimento, alguma coisa, e se a gente botar uma pessoa próxima de você, para você parear um pouco, ficar um pouco próxima, puxar conhecimento, enfim, leve uma dica, pode ser um curso, um livro, ou você podia fazer tal coisa. Plano de ação. Exatamente. E aí no final, a pessoa que está recebendo feedback, beleza, ela vê como ela vai lidar com aquela situação e tudo mais. Mas eu me preocupo. E sim, pelo simples fato de me preocupar, genuinamente me preocupar, cara, eu preciso agregar mais coisas nesse feedback, porque, mano, se eu for dar um feedback meio anêmico, assim, sabe, meio vaziozão, meio cedo, poxa, eu não tô preocupado realmente com a pessoa melhor, eu só quero apontar isso e ela que se vire. Eu por muito tempo tinha, dentro da minha sala, eu tinha uma sala, apesar de não concordar com isso, eu tinha uma sala separada da equipe quase sempre eu estava junto com eles. Mas no momento do feedback, aquela coisa feedback de melhoria, tu vai chamar numa salinha e tu vai conversar com a pessoa. Num local, não precisa ser numa salinha, pode ser até num café. E por muito tempo eu tinha um lixinho na saída da porta. Literalmente na saída da porta. E eu aplicava o feedback com um conceito que eu tenho muito forte, que é de que tu tá ganhando um presente, trabalhando isso que o Ivan traz, assim. De falar o que precisa melhorar, trazer o contexto, explicar que me preocupo e junto pensar no plano de ação. E no final eu dizia para a pessoa, na porta tu vai encontrar um lixinho, o presente está nas tuas mãos. Ou tu passa da porta para lá com esse presente e vai utilizando ele conforme ele for cabendo no teu dia e no teu espaço, ou tu coloca ele no lixo e também tá tudo certo. Mas é minha responsabilidade como líder trazer essa percepção para a pessoa para que caso ela jogue aquele feedback no lixo, aí passa um tempo ela joga outro, aí passa um tempo ela joga outro, e eu chamá-la para fazer um processo de desligamento ou de troca de time, porque às vezes é no meu time que não tá encaixando, não quer dizer que a pessoa não faça um bom trabalho, essa pessoa só entenda, eu tô indo bem, eu tô indo legal, porque eu deixei todas as caixinhas aqui e eu não aproveitei a oportunidade. Se não,
eu deixo de cumprir o meu papel realmente como líder, que é de me importar com uma pessoa e de trazer esse contexto. Pelas experiências que tu trouxe aqui falando com a gente, Nando, acho que tu nunca passou por isso, né? Tu sempre teve mais aquela cultura, meio que o Bernardo também tá querendo quebrar agora dentro da empresa que ele tá, né? Como que muda, assim? Como que foram essas tuas experiências? Bom, até para contextualizar vocês, eu tive experiências em grandes empresas e empresas um pouco menores também. Mas em todas elas era muito latente, muito forte essa questão de o feedback ele ser considerado algo ruim, onde tu pegava e até mesmo antes da gente iniciar essa gravação, conversando com o Ivan, né, ele nos trouxe muito forte essa questão, tu vai dizer que tu vai ter uma reunião de feedback, tu vai observar qual é o comportamento da pessoa. Nossa, isso era muito latente para nós. Vamos fazer uma reunião. Ih, lá vem mijada, lá vem problema, tudo era considerado um momento onde tu poderia construir, extrair algo positivo para te melhorar como trabalho, era considerado um momento ruim porque a crítica vinha muito forte. Então, conseguir mudar esse conceito, principalmente, tive situações em que tentaram construir um feedback sanduíche, que também não rolava porque a gente acabava ficando preso especificamente à crítica e realmente, no teu sentido de aproveitar o presente, eu acho que a gente acabava jogando fora o pacote, aproveitava um pouquinho só do conteúdo, sei lá, algo nesse sentido. Mas não era algo que realmente a gente sentia que construía. Era mais quase como pra... Não digo que denigrir de maneira alguma, mas uma maneira muito torta de tentar ajudar a melhorar o trabalho, sabe? Então, cria um certo trauma. Posso dizer isso com certeza, com propriedade, sabe? O feedback quando sanduíche tem essa disqualidade, se é que existe essa palavra. Que tu fica tão imerso no recheio, que normalmente é quando tu recebe o a melhorar, e fica com dúvida das pontas. Acabou de dizer que a minha análise é legal, mas eu tenho que melhorar a minha análise, mas de novo ele falou que conta com a minha análise melhor. O que eu faço com isso? E daí faz muito sentido tu pegar, jogar a caixinha fora, guardar o recheio, e nem sempre é o que tu precisa. Mas por que eu... Quer falar? Ivan, manda aí. É que você falou do sanduíche, uma coisa me veio muito forte na cabeça. Antes eu comentei, né? Pra você falar do ponto de melhoria, poxa, fale especificamente daquilo, dê a devida importância e relevância daquilo. A mesma forma, são os feedbacks positivos. Quando tá no sanduíche, tipo, as duas coisas perdem efeito. Tanto o feedback positivo e o reconhecimento perde efeito, quanto de melhoria. Poxa, essa pessoa fez uma coisa que é incrível, é digna de, de aplausos. Mano, fale especificamente no momento sobre aquilo, porque daí ela vai ter um holofote em cima daquele ponto positivo, você dá peso, você dá relevância para aquilo. Então, separar os momentos do feedback sanduíche, eu acho que é importante, principalmente para você dar o peso certo, a relevância certa, no momento certo para cada uma das coisas, e elas não acabarem se misturando. Exato, até porque, querendo ou não, em muitos momentos a gente chegava a confundir a questão de, tu trazer um ponto positivo referente ao trabalho que foi feito. Tá, peraí, alguma coisa essa pessoa vai querer, lá vem alguma coisa, porque aí tudo contribui, tudo corrobora, é o salário emocional, a cultura da empresa, tudo isso se abraça e forma com que a gente tenha uma interpretação muito errada sobre a questão do feedback em si. Então, né? Que bom que tu trouxe a cultura, porque eu ia chegar exatamente nesse ponto agora. Para nós aqui nesse momento, e no momento que o Bernardo está vivendo, a gente já falou aqui que ele quer desconstruir várias coisas na vida dele. E uma das coisas que incomoda muito, ele ama a instituição que ele trabalha, mas ele não concorda com o modelo tradicional. Dois corações. E aí ele tá num momento em que dar o feedback pode sim mudar, pelo menos dentro do time dele, virar um case de sucesso, para que a empresa possa entender o valor daquilo, de mudar a cultura. Como que a gente faz, Ivo? Tem uma dica, uma fórmula, um caminho para mudar a cultura de feedback de dentro de uma instituição e trazer ela para o feedback? Melhor, tem como identificar que a cultura é de feedback? Excelente pergunta. Primeiro, eu eu realmente acredito que não existe uma fórmula de você mudar a cultura de alguma coisa. E se em algum lugar falam assim, aqui 5 passos para mudar a cultura de não sei o que, eu ficaria muito desconfiado já. Mas existem características que você pode perceber elas, enfim, e pode tentar identificá-las dentro do ambiente. Por exemplo,
vou tentar trazer 2. Não, 3. Por uma questão de cultura de feedback. O primeiro ponto, antes de você começar a pensar sobre a cultura de feedback, entenda em que momento o teu time está. Por quê? Feedback, a cultura de feedback é muito bom para você dar e receber feedbacks dentro do time também e tudo mais. Mas se o time estiver no momento de formação, um time muito novo estiver se formando, ou o time tiver uma série de conflitos internos, pessoas que não se dão bem, tem problemas de relacionamento, o feedback vai virar uma lavação de roupa suja. Ele vai morrer por terra. Tem uma frase do Peter Drucker que eu adoro, que é: a cultura engole a estratégia no café da manhã. O que quer dizer isso? O feedback é só uma estratégia. Então você tem que olhar se a cultura ou se o momento do time está propício para isso. Você tem que pensar no terreno antes. Não tá, beleza. Então vamos olhar primeiro para o terreno, vamos resolver os problemas de conflitos internos. Não precisa resolver para o time se amar maravilhosamente. Não, mas minimamente resolver os casos mais críticos, tentar lidar, enfim, aí vai depender do momento e da solução que tiver que adotar. Mas entender o momento do time acho que é o primeiro ponto para aí começar a pensar na cultura de feedback mesmo. E aí a Nana comentou um negócio que eu acho sensacional, que eu costumo usar também. Tá, vamos tentar entender, vamos trazer uma cultura de feedback. Beleza, partimos da onde para construir essa cultura? O que a gente precisa fazer? Legal, então antes da gente trazer alguma coisa pronto, vamos tentar entender como anda a cultura de feedback. E uma forma muito simples de fazer, a Nanda acabou de dar a resposta, cara, chama aí. Ô, amigão, vamos... Chega mais que eu vou te dar um feedback. E preste atenção, faça a leitura da pessoa. Se a pessoa vier meio preocupada, assim, ou fizer uma cara feia, ou vier assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Me desculpe e tal. Bom, aí você sabe há quantas anos é a cultura de feedback, você sabe de onde pode partir. Porque às vezes você, vou trazer uma cultura foda de feedback e tal. Não, talvez a galera já seja mais receptiva ao feedback, não sabe? Você não pode ter sido a experiência anterior ou não. E aí você parte dali pra frente. Agora, se tiver uma cultura de que a galera tem medo do feedback, aí você sabe de onde pode partir. E até isso, para completar a tua fala, Ivan, é muito legal que dentro do time, vamos lá, o time do B tem 14, 15 pessoas. A empresa é tradicional. Nem todas as 15 estão desde o início da empresa. Uhum. Algumas vieram de outro contexto. Então pode ser que no momento do feedback, e é perfeito isso que tu falou de entender o momento do time, também das pessoas, não só do time como um todo. Porque tu chama a Fernanda, puta, deu merda, eu caguei, porque as experiências dela foram tri-bosta. Tu chama a mim, beleza, vou ganhar presente. E aí tu sabe como tu tem que agir comigo, como tu tem que agir com a Nanda. Daqui a pouco vai ter um que vai ficar entre meios, vou ganhar presente ou vou me xingar, vou me demitir? E também tem isso, então entender a cultura, o momento do time e das pessoas do time, né? Que cai dentro do que tu falou, de genuinamente se preocupar com cada um. Isso é verdade. E aí, legal, você falou sobre isso, e aí eu chego no terceiro ponto que pra mim é talvez o ponto mais importante de todo e qualquer líder. Pelo menos deveriam, na minha humilde opinião, se preocupar com isso. Seja um exemplo. Quer trazer uma cultura de feedback dentro do time? Poxa, sim, vai trabalhando, vai falando para as pessoas a importância do feedback, quanto isso é bom, quanto isso é agregador, tudo isso é importante, sim, de certa forma, você cultivar o terreno para essa cultura. Mas, poxa, tem uma forma muito simples, seja exemplo. De que forma? Peça feedbacks. Porque, vamos lá, eu até entendo que não são todos os líderes que são referência para o time, mas eu tenho fé na humanidade. Então, eu acredito realmente que a maior parte dos líderes, eles são, de certa forma, uma referência para o time. Ou seja, eles são um modelo, quase como se fosse um espelho, né? Então, por exemplo, peça feedbacks constantemente para o seu time. Para que eles vejam assim, poxa, o Ivan pede feedback constantemente, ele pede com uma certa frequência. Então, ok, eu acho que é por aí mesmo. E aí um ponto muito importante. Quando você for pedir um feedback, saiba receber esse feedback, porque não é o fato de você estar pedindo um feedback que vai gerar um efeito da cultura, mas é a forma como você lida com o feedback. Porque, por exemplo, o que eu acredito, que quando você pede um feedback, você precisa saber, entre aspas, saber receber um feedback. Como eu procuro tratar isso? Trate o feedback, você falou como um presente, eu acho ótimo, eu acho perfeito, e eu parto daí. Tipo, quando você for receber um feedback, não julgue o feedback e não se justifique perante o feedback. Por exemplo, a Pri é, analista financeira. Aí eu vou falar assim, pô, Pri, você faz um recrutamento muito ruim.
a Pri poderia simplesmente já justificar uma resposta na hora desse feedback. Não, espera aí, eu não sou da parte de recrutamento, de seleção, não faço isso, você está viajando, mano. Bom, aí nesse momento o que acontece? Ela matou o mensageiro, vai criar uma resistência na pessoa de dar o feedback, porque, pô, vou dar um feedback, ela vem cheia de dedos, cheia de coisas, já se justificando. É ruim, não faça isso. Entenda o feedback como uma oportunidade. Opa, interessante pra caramba isso. Quer dizer que existem pessoas que têm uma percepção errada do meu cargo. Preciso realinhar expectativas, preciso ressignificar os cargos. Será que ela tem essa dúvida também sobre outros cargos? Então, caramba, é uma excelente oportunidade para você resolver um problema. Então, quando eu, enquanto líder, for pedir um feedback, a pessoa dá para mim, beleza, eu recebo esse feedback, eu agradeço muito pelo feedback. Bom feedback positivo para a pessoa, por ela ter dado um feedback de melhoria. Começa então, já uma construção. Exatamente, faço um reforço positivo com a pessoa, eu internalizo, eu entendo isso e depois eu vejo como eu lido. Se eu chamo a pessoa para trocar uma ideia depois, entender um pouco melhor, se eu preciso ressignificar alguma coisa, enfim. Então, naquele momento, eu sou um exemplo muito grande. E para dar feedback também, e aí entra um ponto muito relevante sobre dar feedbacks. Feedback de melhoria, você dá sempre no privado, sempre no one-on-one. Seja você liderado ou colega, sempre no privado. Feedback positivo, reconhecimento, você dá em público. Porque aí tem uma questão de um salário emocional também envolvido, tem uma questão de autorrealização, uma questão de felicidade muito grande da pessoa e tudo mais. Então esse é um ponto muito importante. De novo, é importante você, quando tu líder, ter ciência disso, porque isso gera o efeito de exemplo também para as pessoas. Então, esse é um ponto que para tratar a cultura, eu iria nesses 3 pontos. E quando a gente está falando de dar o feedback de melhoria no privado, aí a gente está falando de dar o exemplo. Então, como você gostaria que as pessoas se dessem feedbacks entre elas, é a forma como você pode dar o feedback para a pessoa. Beleza, a Pri veio de uma cultura em que ela entende feedback como presente e tudo mais. A Nana vem de uma cultura em que feedback é traumatizante. Se eu começar a dar feedback para a Nana de uma forma estruturada, seja usando feedback rap, ou seja usando uma outra técnica, ou simplesmente eu criando a minha, simplesmente porque eu me preocupo com a Nana, talvez eu consiga entender, interessante esse jeito de dar feedback, porque para mim fez muito sentido, eu entendi que eu preciso melhorar, e eu não tô bravo, olha que loucura. E mesmo a Pri, por mais que ela entenda que feedback é um presente, será que a Pri sabe dar um feedback? Será que, um presente, às vezes, beleza, mas saber estruturar também. Então, como você gostaria que as pessoas dessem feedback entre si, você pode dar feedback para a pessoa, e a pessoa vai começando a entender como ela pode dar feedback também. Então, isso eu acho um ponto bem interessante para você começar a construir cultura de feedback. E é legal quando troca, assim, né? Porque daí tu foi construindo isso com o teu liderado, com a tua equipe e tal, e daqui a pouco ele vai te dar um feedback quando tu vai pedir, e ele usa uma estrutura que tu usou com ele. Aí tu pensa, nossa, metade do caminho já foi. Exato. Fez sentido para aquela pessoa. E eu, por exemplo, eu e a Nanda, a gente trabalha juntos. A Nanda vem me dar um feedback que, na concepção dela, pelos que ela recebeu foram bem ruins. Talvez até eu me assuste e quebre esse paradigma do meu feedback legal de presente. Então, sim, é muito legal pensar que duas pontas uma hora vão se falar, e seria muito triste se as duas falassem a mesma língua, né? Com certeza. Até porque, querendo ou não, assim se desenvolve uma comunicação em que ambos os lados efetivamente se entendam, né? Então... Cresçam juntos, aprendam juntos. Principalmente isso. Conseguir extrair algo de positivo para melhoria é fantástico. E vocês falaram, por exemplo, do time do B ser de 14, 15 pessoas. Ele não vai conseguir dar feedback, ele não vai conseguir perceber todos os momentos do time, pela quantidade de pessoas e pelas outras responsabilidades que ele tem. Ele não vai conseguir dar feedback para todo mundo o tempo todo. E aí, o que é o bacana? Beleza, quando você constrói uma cultura de feedback dentro do time e as pessoas saibam dar feedbacks, as próprias pessoas vão dar feedback sem que você não precisa estar ali, entendeu? Isso é simplesmente fantástico. Quando você chega nesse ponto, você, enquanto líder, você pode ter um orgulho do caramba, porque, mano, as pessoas começam a entender que nós somos um time, somos uma coisa só. A Nana tá fazendo uma coisa que não é legal. Poxa, ela tá fazendo uma coisa que não é legal, isso prejudica a gente de alguma forma, Nana, eu quero te ajudar para que você nos ajude.
E agora eu sei como te ajudar. Você não tem barreiras, você não tem muletas. Eu percebo, eu me preocupo e eu sei como poder ajudar a Nanda. Então, cara, E a Fernanda não tem as barreiras para receber. Ele já se criou. Exatamente. E o Bernardo consegue finalmente olhar para outras pontas, outras coisas, sabendo que naquele momento, dentro daquilo que ele se propôs, a equipe tá super alinhadinha. Exatamente. Aí o prato do feedback já não cai mais sozinho porque o próprio time tá girando ele. Se você não ouviu o episódio que o Ivan participou antes, ouve lá para poder entender piada interna aqui do equilibrista dos pratos. Exatamente, gente, mas agora eu acredito que nós temos uma boa orientação já para o Bernardo. Eu já tenho umas ferramentas para aplicar, ele já conseguiu entender, e eu também consegui entender um pouco melhor e começar a ressignificar e trabalhar melhor essa questão do feedback. E agora você, encontrado, que está acompanhando essa jornada do Bernardo, tá na dúvida de como fazer o feedback, como aplicar, faz isso conosco. Manda o teu feedback para nós. Manda o teu feedback sobre os episódios, sobre o que está acontecendo, que aí temos duas situações muito boas. Você vai treinar, se você quiser, a gente pode trazer um retorno para você também sobre isso, mas principalmente isso para nós vai ser um grande presente. Priscila, eu acredito que temos o nosso programa. Temos o programa, a temporada tá acabando, falta bem pouquinho pra gente finalizar. E ao longo de 10 episódios, a gente realmente espera que o B tenha aproveitado cada um como a gente também aproveitou. Manda teu feedback pra gente, a gente vai adorar, como a Nanda já falou, poder receber. Segue a gente nas redes sociais. Um beijo, boa semana e até a próxima. Ivan, só temos a agradecer a sua participação aqui, tá? E depois a gente passa um feedback, assim como pede pros encontrados também. Passa um feedback pra nós sobre o Ivan também, tá? Pratiquem isso, aproveitem a oportunidade. Muitíssimo obrigado pelo convite. Gosto demais de estar aqui. Contem sempre comigo. Um abraço e um beijo para todos os encontrados e até a próxima. Então tá, gente. Até segunda-feira que vem. Ufa! Passamos de fase. E na semana que vem, a gente se encontra aqui para seguir caminhando o caminho junto com o Bernardo na busca da evolução e do conhecimento.